Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Marcelo Santana e nesse vídeo nós vamos falar sobre o tema promessa e perseverança. Quero pedir também que você venha estar se inscrevendo no canal, como deixando o seu like, e não se esqueça de deixar nos comentários o seu pedido de oração. E acione também o sino da notificação, para que quando eu produzir novos vídeos, você venha a ser notificado. Hoje nós vamos ler aqui no capítulo 14, o versículo 6 até o versículo 14 do livro de Josué. Amém? Capítulo 14, verso 6 em diante, está escrito assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cardes Barneia, por causa de mim e de ti. Verso 7, da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cardes Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Verso 8, mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Verso 9, então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será a tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Verso 10, e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Verso 11, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Verso 12, agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para o expelir, como o Senhor disse. Verso 13, e Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Verso 14, portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, e o quenezeu em herança até o dia de hoje, porquanto perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. É importante nós compreender alguns detalhes aqui na vida de Calebe, a experiência que ele teve com Deus. E nós vamos continuar falando disso após uma breve oração. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, toma nas tuas mãos a minha vida. Toma nas tuas mãos aqueles que estão assistindo esse vídeo. Que o Senhor venha falar conosco de uma forma poderosa, nos direcionando pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. 3 pontos importantes aqui. Observe que no versículo 8 está escrito assim: perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Observe ainda no versículo 9, a parte final está escrito: pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Ainda vamos ler aqui o versículo 14, a parte final: porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Nós temos dentro desse contexto que nós acabamos de ler, a palavra perseverança inserida 3 vezes dentro do contexto. Isso é muito importante para nós entender o princípio da perseverança, a capacidade de suportar, a capacidade de permanecer firme, alicerçado nas promessas de Deus. É através da perseverança que nós vamos conseguir adquirir
as promessas de Deus feito outra hora sobre a minha vida e sobre a sua vida. Observe que Caleb, já aqui dentro da terra, aqui nesse momento, dentro desse contexto, eles já estavam dentro da terra, a muralha de Jericó já tinha sido derrubado, eles já estavam dentro da terra, conquistando o espaço, conquistando o território, né, dentro da terra prometida. E Caleb, ele vai falar com Josué, um seu grande amigo que outra hora, lá no deserto, 40 anos atrás, quando o povo ainda estava no deserto, peregrinando no deserto, Moisés, ele separa ali 12 homens, 12 cabeças, 12 líderes, e entre esses 12 está Josué e Caleb, para espiar a terra prometida, a qual Deus tinha prometido ao povo lá no Egito, através do nosso irmão Moisés. Pois bem, nós sabemos que o povo foi tirado do Egito, o povo passou pelo deserto, entrou no deserto, começou a andar pelo deserto, e era pouco tempo, ou seja, poucos dias, que levaria para chegar à terra, mas por causa da desobediência e não crer na palavra de Deus, o povo passou 40 anos até cair toda aquela geração, né, que saiu do Egito para não entrar na terra, porque não creu na promessa de Deus. Mas entre os 12 que foi espiar a terra, quando voltou com a notícia para dar para Moisés e para o povo no deserto, falando que verdadeiramente a terra que Deus tinha prometido ao seu povo manava leite e mel, ou seja, era uma terra larga. Isso significa que era uma terra boa, uma terra que dava tudo, uma terra que tudo que plantasse, ela produzia. Ela era uma terra fértil, porque o que Deus promete, só promete coisa boa. Deus jamais vai te dar coisa que não presta, coisa que não tem valor algum, ou algo estéril para você, não. Deus, ele vai dar para você sempre o melhor. E com certeza, aquilo que Deus fala que vai dar e que vai fazer para na minha vida, para a sua vida, certamente vai te trazer alegria, vai te trazer gozo. Então, Caleb, neste momento, está falando com Josué, líder do povo, para abençoar ele, porque chegou o momento dele tomar posse da promessa de Deus sobre a sua vida. E observe um ponto muito importante dentro deste contexto. Ele tinha 40 anos, como ele está escrito aqui dentro do texto, quando foi feita a promessa, através de Moisés, que a terra que ele pisou, os filhos dele iam herdar em herança perpétua. E agora já se passou 45 anos, pois Caleb agora está com 85 anos. A promessa foi feita 45 anos atrás. Tempo. Aqui está falando de tempo. O tempo que Deus fez a promessa, não somente para Caleb e Josué, como para com todo o povo que tinha saído do Egito. Mas a diferença de Caleb foi que ele creu na promessa de Deus. Ele viu a promessa de Deus e não somente viu, ele creu na palavra de Deus, que outra hora foi liberado sobre a sua vida, de que Deus haveria de introduzir o povo numa terra que manava leite e mel, uma terra larga, onde o povo ia ter paz, onde o povo não ia viver mais uma vida de escravidão, ia viver uma nova vida, um novo tempo, um novo ciclo sobre a vida do povo. Mas dos 12 que foram enviados para espiar a terra, somente Caleb e Josué creram que era possível Deus introduzir o povo dentro da terra. Porque dentro da terra que Deus tinha prometido para o povo, tinha gigantes. Tinha um povo possuindo a herança de Deus. Tinha um povo possuindo a herança de Deus e que Deus tinha dado ao seu povo. No entanto, o povo ainda não tinha possuído a promessa. Mas Deus já tinha dado essa herança para o povo. No entanto, haveria necessidade de o povo marchar, do povo caminhar na presença de Deus, e não caminhar de qualquer maneira, mas caminhar sobre a vontade de Deus, alinhado com a vontade de Deus, para que assim o próprio Senhor, que prometeu, pudesse introduzir o povo na terra, ou seja, conceder a promessa.
Então, desses 12, somente Caleb e Josué perseverou. E quando ele está falando neste momento com Josué, ele volta lá atrás, no tempo do deserto, quando foi feita a promessa, que ele foi e ele trouxe resposta ao povo de que verdadeiramente a terra era uma terra boa. E ele perseverou, e ali Deus se manifestou e falou que somente Caleb e a sua geração, e Josué e a sua geração, que nasceria no deserto, entraria naquela terra. E por que Deus falou isso? É porque Deus viu outro espírito em Caleb e Josué. O espírito de perseverança. Ou seja, eles acreditaram, e por acreditar naquilo que Deus falou que ia fazer, eles perseveraram na presença de Deus. Então, observe, ele está falando desse momento juntamente com Josué. E ele diz, me abençoa, porque certamente Deus vai expelir o gigante que está na terra, que era a parte da herança dele. Observe que há a necessidade de ir para a peleja. Há uma necessidade de enfrentar uma guerra, uma batalha e uma luta. Nada vai chegar de graça nas nossas mãos. Então, há uma necessidade de se disponibilizar para esta peleja, para esta guerra. Então, observe que ele segue falando com Josué, e é interessante o versículo 10. E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Deus que fez a promessa é o mesmo Deus que conserva a vida de Caleb, guardando durante todo o tempo, desde que fez a promessa até o cumprimento dela. Deus é um ser maravilhoso. O Deus que fez a promessa sobre a tua vida é o Deus que te sustenta, é o Deus que te mantém de pé, é o Deus que te mantém com fôlego de vida, para que se cumpra a palavra que outra hora ele liberou sobre a sua vida. Acredite nisso. Então, observe que segue dizendo, 45 anos agora, desde que o Senhor falou a palavra a Moisés, estando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. O verso 11 é um versículo extraordinário. Vamos ler o versículo 11, está escrito assim. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. O tempo não foi capaz de tirar a esperança que estava no coração de Caleb em Deus. Observe, o tempo não foi capaz de apagar as promessas de Deus feito a Caleb e ao seu povo. O tempo certamente é uma das maiores provações da nossa fé. Tem pessoas que estão assistindo este vídeo, que há muito tempo Deus fez uma promessa sobre a sua vida. No entanto, essa promessa ainda não se cumpriu. No entanto, Deus tem te sustentado e te dado graça para que você venha continuar buscando, perseverando, ou seja, a capacidade de se manter firme na palavra de Deus, mesmo que muitas vezes ainda venha um pensamento de desacreditar. Será se Deus vai fazer? Será se Deus ainda vai cumprir aquelas palavras? Sim, Deus vai cumprir. A palavra que Deus liberou outra hora sobre a sua vida ainda está de pé. E o Deus que liberou esta palavra, a promessa, aquilo que ele te prometeu, no caso de Caleb, é a terra prometida. Para você, eu não sei o que Deus prometeu, mas certo é, o Deus que prometeu, ele vai cumprir. Então, somente temos que entender que a palavra perseverança ela está introduzida 3 vezes dentro desse contexto. É importante nós entender isso, porque através desta palavra, ou seja, a capacidade de se manter firme, persistir dentro do propósito, alinhado com a vontade de Deus, certamente a palavra não vai cair por terra. A promessa de Deus só não se cumpre na vida de um homem e de uma mulher quando a promessa é feita e nós não cremos na promessa, e por não crer, a pessoa não persevera. Mas observe que a atitude de Caleb e a visão de Caleb é diferente. Caleb entende que Deus o sustentou. Caleb entende que o Senhor sustentando e ele perseverou. Caleb entende e está afirmando que o tempo não foi capaz de tirar essa esperança de que Deus vai cumprir a palavra, de que Deus vai fazer.
Eu não sei o que Deus prometeu para você, de libertar alguém da sua família, de libertar um filho, libertar o esposo ou a esposa, de abrir um negócio próprio. Enfim, as promessas são diversas e nós temos muitas promessas sobre nossas vidas. Mas independente da promessa que Deus fez sobre a sua vida, entenda o que Deus está falando dentro desse contexto para mim e para você. Persevera na presença de Deus. Continue firme, porque o Senhor que nos dá o fôlego de vida, o Senhor que nos sustenta, o Deus que nos alimenta a nossa fé, ao ponto de não deixar o tempo apagar essa esperança, ou seja, tirar a fé, arrebatar a fé, mas ao contrário, fazer com que nós venhamos perseverar. Persevere na presença de Deus, porque o Senhor, Ele vai dar a vitória. Persevere. Persista um pouco mais. Insista um pouco mais. Porque Deus, Ele está trabalhando ao teu favor. Não, irmão Marcelo, já faz muito tempo. E não se cumpriu a promessa. Caleb esperou 45 anos. O tempo é a maior provação da nossa fé. Eu não sei quantos anos você está esperando. Se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 10 anos talvez, ou mais. 3 anos. Mas certo é, aquele que prometeu, a palavra de Deus não cai por terra. E tem um tempo certo de Deus cumprir a sua palavra, a sua boa palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus te conservou até esse momento. Você que está assistindo esse vídeo, quantos livramentos que Deus te deu? Quantos livramentos Deus te concedeu? Sem mesmo até você perceber que Deus está te livrando. Desapercebido, andando na rua, ou no trabalho, ou em qualquer outro lugar, Deus está ali conservando em vida. Porque Deus prometeu, Deus tem algo com você na terra. Deus tem um compromisso, uma aliança com você na terra. E Deus jamais quebra a sua aliança. Geralmente, quando a aliança é quebrada, quem quebra a aliança somos nós. Mas Deus jamais quebra a sua aliança. Então, persevera. Se você está de pé, mediante tanta luta, tanta provação, que você tem passado depois que recebeu essas promessas, é porque Deus tem te sustentado. E se Deus está te sustentando, Deus vai cumprir a sua palavra, que Ele fez no deserto, a promessa feita no deserto, ou no Egito, quando você saiu do mundo e passou a andar com o Senhor. Deus vai cumprir a sua palavra. Tudo está seguindo dentro de um propósito para que se cumpra toda a boa palavra de Deus sobre a sua vida. Creia nisso e toma posse da herança. O versículo 11, observe o que ele fala. Como eu falei anteriormente, o tempo é a maior provação da nossa fé. O tempo vai passando, a gente vai esmorecendo, né? Isso é verdade. O tempo passa, às vezes a gente está bem, firme, buscando, fervoroso, mas vem tempo que a gente desanima. Será se vai acontecer? Vem tempo que às vezes chega até o ponto quase de desistir, de parar de continuar na presença de Deus, de parar de orar, de parar de continuar jejuando, de parar de continuar ministrando a palavra, louvando, fazendo a obra de Deus. Porque o tempo vai passando e as coisas não acontecem como Deus falou anteriormente que haveria de acontecer. E somos seres humanos, é verdade. E ficamos tristes. Mas aqui está um detalhe muito importante do versículo 11. Caleb falou, desde aquele dia, a minha força é a mesma. Observe que 45 anos passou. E Caleb está dizendo, a minha força permanece do mesmo jeito. Para entrar nas guerras e para sair. Ou seja, Caleb está dizendo, eu estou guerreando. Eu estou na peleja. Eu estou buscando. Eu estou perseverando. Eu estou batalhando. Ou seja, ele não parou durante todo esse tempo. Mesmo com todo esse tempo, Caleb disse, eu estou com a mesma força para a guerra. Eu estou guerreando. Você tem guerreado. Você tem perseverado. Mesmo com todo o tempo que tem passado na sua vida sem a promessa se cumprir, você tem perseverado na luta? Que tipo de luta estamos falando? A luta na oração. A luta na perseverança da palavra de Deus.
A luta em persistir no teu ministério. A luta em persistir até entrar na cidade celestial, que é a maior promessa de todas. Você tem perseverado? Se você está desanimado neste momento, ou desanimado, volte para a guerra. Volte para a oração. Volte para o combate. Volte para o jejum. Volte para a casa de Deus. Permaneça firme, porque o Senhor vai te dar a vitória. Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandemente e fique com esta palavra no teu coração. Deus está contigo. Deus não esqueceu da sua promessa que Ele outra hora fez sobre a sua vida. Mas tudo está seguindo para o cumprimento dela. Deus abençoe e fique na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.